Uma semaninha de aula aqui no Insta e hoje a gente vai falar sobre cálculo estequiométrico. Na verdade, eu vou falar sobre estequiometria, balanceamento. E essa aula 1 eu vou fazer alguns balanceamentos do zero, bem fácil, bem tranquilo para você aprender. E depois a gente vai subindo de nível, beleza? Então a ideia aqui da aula é a gente falar sobre estequiometria, balanceamento. E eu vou fazer aqui hoje só exercícios fáceis para você entender. Que talvez é difícil para você também que está aprendendo ainda, beleza? Então a ideia aqui da aula é a gente falar sobre isso. Certo? Pode mandar mensagem. Vai estar aqui também para vocês aqui. Eu recomendo, se você quer acompanhar essas aulas desde o início, coloca vai lá depois do meu perfil e ativa o sininho. E toda vez que eu abrir uma live, vai aparecer para você, ó, Edvan entrou em live, Edvan tá online. E aí aparece para você lá, beleza? Deixa seu like, deixar aqui escrito pelo outro celular. Lembrando, vou buscar sempre fazer essas aulas em torno de 7 horas, entre 7 horas e 7 e meia. Esse é o horário mais ou menos que eu chego em casa e fica um horário bom. Então, vou abrir em torno de 7 horas. Então, para ocorrer essas lives aí. Talvez eu possa mudar, dependendo do dia da semana, para a gente ter outros tipos de demandas aí. Talvez a gente até para fazer de manhã à noite. Mas o horário mais ou menos é entre 7 e 7 e meia. Segunda não dá, segunda eu tenho aula de química. No grupo, um grupo que eu tenho lá no Telegram. Recomendo você participar também, são aulas voltadas para o Enem, no Zoom. E aí a gente está estudando o início ali, uma base, vai estudar sobre a tabela periódica, resolvendo exercício de vestibular. Então na segunda não dá por causa disso. Então a gente começa às 7h30 e vai até 9 horas da noite, ou passa um pouquinho. Recomendo você entrar e participar também. Entra no grupo do WhatsApp, manda mensagem para mim no direct, tem link na bio, tudo aqui, beleza? Tudo aquele processo. Fala, Vitor, boa noite. O que você quer mandar aí, velho? Já manda mensagem aí, beleza? Professor, o senhor poderia dar uma breve explicação sobre o que vai cair na prova de amanhã? Rapaz, essa livezinha não é da aula de amanhã. Deveria ter me cobrado isso semana passada, ou antes, que falou, professor, faz uma live sobre a conceito de força e primeira lei de Newton, é o que vai cair na prova de vocês. Beleza? Mas aqui a aula é outra. Tranquilo, Vitor? Quem sabe das próximas lives, antes do simulado, vocês me cobram lá, que eu faço aqui as lives para você. Beleza? Deixa o likezinho também, não esquece não. Vou colocar o celular aqui do lado e vira e mexe para dar uma olhadinha ali, para ver o que vocês mandaram aqui, certo? Então vamos lá. Deixa eu aumentar um pouco esse brilho aqui. Então beleza. Primeira coisa aqui que a gente tem que entender sobre estequiometria, deixa eu ver se tá belezinha ali, tranquilo. Tá uma sombrinha aqui, por causa da luz aqui atrás. Acredito que não atrapalha tanto assim na nossa aula não, certo? Acredito que dá pra gente seguir tranquilamente. Primeira coisa que a gente tem que entender da estequiometria é o que um cientista falou pra gente, que é o Lavoisier: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma na natureza. Então, na natureza, o que a gente tem? A gente tem os elementos químicos, e aí o que ele falou? Nada se perde, no sentido que a gente faz uma reação química, aquilo não vai se perder, vai sumir. E também não vai criar do zero alguma coisa. A gente vai sempre pegar as moléculas que estão num lugar e transformar em outra coisa. Beleza? Então, por isso que ele fala, tudo se transforma. Vou dar um exemplo básico aqui para vocês aqui, que seria eu pegar um papel e pôr fogo nele, vai virar uma cinza. Mas se eu conseguisse pegar tudo ali, colocar num recipiente fechadinho e medir tudo, como assim, Bruce? Eu pegasse ali um papel, 10 gramas de papel de um lado, e eu colocasse fogo, e conseguisse capturar o CO2, que é liberado CO2, e pesasse a cinza também do papel queimado, tudo isso aí ia ter 10 gramas. Por quê? O papel só transformou da celulose que estava ali, né? Tinha um formato definido, para outra substância que seria a cinza e também o CO2, beleza? Então o Lavoisier fez esses experimentos lá atrás e ele comprovou isso. Tanto na química a gente começa estudando um pouquinho sobre ele, sobre Proust, que aí a gente vai entender sobre evolução de modelos atômicos, tabela periódica, essas coisas. Mas na estequiometria a gente tem que saber disso. De novo, estequiometria nada mais é do que eu vou ter uns reagentes e eu vou ter o produto.
O reagente é a mesma ideia de a gente pensar em ingrediente para fazer um bolo. Eu pego os ingredientes, junto eles ali num processo certo, levo eles para o forno, que é a parte que eles vão transformar em alguma coisa, e vira o bolo. Se eu conseguisse medir tudo, pesar tudo, todos os ingredientes do início e todos os ingredientes, e depois que o bolo estiver ali pronto, eu vou encontrar a mesma massa que eu tenho no início. Sei lá, tem 1 quilo de massa antes. Se eu conseguisse pesar tudo depois, lembrando que na hora do processo do bolo ele libera um gás também. Lembra disso? Se eu conseguisse pegar aquele gás que é liberado e o bolo ali formado e pesasse, ia dar 1 quilo também. De novo, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso é Lavoisier que falou isso, por isso que a gente vai fazer cálculo estequiométrico, beleza? Então na química a gente não sai inventando não. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, eu quero explicar algumas coisas básicas aqui para vocês. E eu vou começar aqui pela essa setinha. Nas reações químicas, a gente sempre tem essa setinha e ela significa transforma em ou produz. Lá na faculdade eu aprendi sobre reage e forma, que aí significa reage e forma. Como assim reage e forma? Os ingredientes reagem entre eles e forma o bolo. Igual eu falei agora. Nesse caso aqui, o hidrogênio vai interagir com o oxigênio e formar água. Ou os dois, hidrogênio H2 e O2, eles transformam em O2. Então, por essa seta tem um nome. Então, a gente pode falar aí, transforma em... Então, essa seta, ela vai ser... Eu pego isso aqui e transformo em quê? Nesse caso, eu transformei em água. Ou produz o quê? Isso produz água. Ou isso reage e forma o quê? A água. Então, essa seta, ela tem um nome. Ela, às vezes as pessoas acham que é igual, mas aqui na química não é igual. Tranquilo? Outra coisa também que eu vou mostrar aqui é o que é os índices. O que é os índices? São esses números pequenininhos que ficam aqui embaixo. Esses índices, eles fazem parte da molécula. Igual a gente viu aqui, ó, H2O, que é a água, a molécula acho mais conhecida por todos. A molécula da água, ele tem 2 hidrogênio e oxigênio. Não tem como eu trocar na hora do balanceamento esse 2. Ele é fixo, ele é da molécula, certo? Algumas dúvidas que a gente tem no início, que eu quero sanar elas aqui logo, se você está assistindo desde o início, ou se está assistindo isso aqui depois também. Não esquece de deixar o likezinho aí. É o seguinte, talvez algumas pessoas fiquem pensando assim, ah, mas eu não sei como como que a molécula fica montada, igual no caso que está H2O. Isso é óbvio que a gente sabe que ela é assim, ponto final. Aí talvez a dúvida da pessoa ah, mas eu não conheço como é que é a molécula sei lá, da amônia, do metano, da glicose. Ó, tenha calma. Os exercícios, eles vai trazer para você, se for um vestibular, um concurso, a equação montada bonitinha. Então, ele vai trazer já as moléculas certinha, montada. Você não precisa saber isso de cor, não. Beleza? Vai trazer montada para você as moléculas. O que o exercício sempre cobra de você é o balanceamento. Se a mesma quantidade de moléculas que eu tenho do lado esquerdo é igual ao que eu tenho do lado direito. Mas a molécula montada, seja CO2, seja H2, CO2, CO, H2SO4, H2SO3... A gente tem várias moléculas quando a gente estudar química. Essas moléculas sempre elas vão ser montadas para você. Você não precisa saber como que monta elas. Talvez isso é uma dúvida boba, mas eu quero sanar ela aqui no início para você ficar mais tranquilo. Ah, então eu não preciso saber de qual a molécula do ácido sulfúrico, do ácido nítrico. Não. E outra coisa, por que você não precisa? Porque conforme você vai resolvendo muito exercício de química, você acaba que vai familiarizando com aqueles tipos de molécula que sempre aparecem, igual o cloreto de sódio, que é o NaCl, metano, CH4, entendeu? Acaba que essas moléculas a gente vai, de tanto fazer, a gente vai familiarizando e reconhecendo elas só de bater o olho. Então, não se preocupa com isso. O que você tem que preocupar é como que eu faço o balanceamento. E aí, como a forma você vai resolvendo exercício, você vai familiarizando e acostuma com a molécula. Falar, pô, essa molécula é de tal, essa aqui é de tal. Beleza? Nem na faculdade eu fui obrigado a isso. Claro, para estudar, né, a gente acaba que estuda um pouco mais a fundo ali, dá uma desgastada mais nos estudos ali, no sentido de ter que aprender mesmo, então acaba que a gente pega um pouco mais rápido. Mas você que está fazendo vestibular ou um concurso,
Tá pegando um pedaço de sal aqui, não precisa, certo? Então vamos lá. Outro detalhe que a gente tem aqui nessa molécula é o seguinte. Do lado esquerdo da molécula, eu chamo isso aqui de reagente. Do lado esquerdo da molécula, eu chamo isso aqui de reagente. E do lado direito, a gente chama isso de produto. Certo? Então, a gente tem os reagentes e a gente tem os produtos. Tranquilo? Então, numa reação química, sempre eu vou ter a seta. Tudo que está do lado esquerdo da seta, a gente chama isso de reagente. Tudo que estiver do lado direito, a gente chama isso de produto. Beleza? Seriam os ingredientes e o produto que vai ser gerado. Tranquilo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai balancear essa equação. Eu vou te mostrar como é que a gente faz. Eu vou reescrever ela aqui embaixo, para não ficar muito cheio de informações aqui, então vou escrever de novo. Ó. H2 mais O2 transforma em, produz ou reage de forma. E aí a gente tem a molécula, certo? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou olhar quantas moléculas eu tenho do lado esquerdo e quantas eu tenho do lado direito. Lembra? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Certinho? Então, se eu olhar do lado esquerdo, eu tenho duas moléculas de hidrogênio. Isso aqui significa que H2 significa que eu tenho duas moléculas de hidrogênio. Dois elementos de hidrogênio do lado esquerdo. Eu tenho que ter dois do lado direito também. Então, tem dois hidrogênios daqui, dois hidrogênios daqui. Certinho. Daqui eu tenho 2 oxigênios, daqui eu tenho 1 oxigênio. Como que eu sei, professor, que eu tenho um oxigênio só? Porque aqui você não tem número nenhum. Quando eu não tenho número nenhum, a gente fala que é número 1. Beleza? Então o que acontece? Eu tenho 2 oxigênios de cá, 1 oxigênio daqui. Aí, igual eu falei para vocês, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai balancear a equação também. Beleza? Então vamos lá. Só tem 2 hidrogênios aqui, eu tenho 2 aqui, tá, beleza, tá tranquilo ainda. Só daqui eu tenho 2 oxigênios e aqui eu só tenho 1 oxigênio. O que eu tenho que fazer para balancear essa equação? Eu vou colocar um número na frente da molécula. Nesse caso, eu vou colocar um 2 aqui, ó, seria um 2. E aqui embaixo tem um 1 escondido. E aí como que vai ficar? 2 vezes 1 dá 2. Então eu vou ter 2 moléculas de oxigênio que fica igualzinho nos reagentes. Só que aí gera um outro, vamos falar, não é um problema, só que gera uma outra situação, que é o quê? Eu já tinha 2 moléculas de hidrogênio aqui, sem ter colocado 2, que a gente chama isso de coeficiente. Então, se eu coloquei um 2 aqui para multiplicar um aqui, para ter 2 moléculas de oxigênio igual, o que vai acontecer? Quando eu fazer 2 vezes 1 vai dar 2 moléculas de oxigênio, que bate com essa, então fica certinho. Só que se eu fazer 2 vezes 2 vai dar 4 moléculas de quem? De hidrogênio. Então, de cá eu tenho que ter 4. Então, que número eu posso colocar aqui na frente do hidrogênio para eu multiplicar por 2 e dar 4 também? Coloco um 2. Certinho? Então, ficaria 2 vezes 2 dá 4 hidrogênio. Vou fazer aqui embaixo, aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 vai dar 4 hidrogênio. Aí, eu tenho 2 moléculas de oxigênio. Então, eu tenho 2 moléculas de oxigênio. Esse 2 significa que tem 2 elementos de oxigênio aqui, beleza? E aqui do outro lado, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 hidrogênio. 2 vezes 1, que é 1 de oxigênio, vai dar 2. Então, o que eu vou olhar? A mesma quantidade de moléculas que eu tenho nos meus reagentes, eu tenho aqui no meu produto. A mesma quantidade de moléculas que eu tenho no meu reagente, eu tenho no meu produto. Aí eu consegui balancear a equação. Balanceamento é isso. Professor, e aqui que você não colocou nenhum número? Aí a gente coloca o número 1, se a gente quiser. Mas o 1 geralmente a gente não mostra ele. Então, balanceei. Deixei a mesma quantidade de moléculas do lado esquerdo, nos reagentes, eu deixei igual no produto. Certinho? Então, o balanceamento ele parte disso. Eu igualar as moléculas do lado esquerdo, que é os reagentes, para me ter a mesma quantidade de elementos, né, de moléculas e elementos certinho no meu produto. Então, tem reagente e produto. Quando eu tenho as moléculas, o que eu faço? Eu vou multiplicar até deixar igual dos dois lados. Eu coloco um coeficiente para igualar.
Lembrando, essa é uma aula 1, é uma aula básica, é uma aula bem introdutória, bem simples. Por que você está falando isso aqui, professor? Porque talvez tem pessoas aí que estão assistindo essa aula e falam assim, ah, mas tinha um vídeo no YouTube, o cara ensinou sobre a regra do macho, ensinou que eu tenho que fazer isso aqui. Calma, a gente vai chegar lá. Aqui é uma primeira aula para você aprender o básico, tranquilo, por que que é assim. Então, por isso que eu estou fazendo dessa forma. Claro que se for uma reação um pouco maior, aí a gente tem uma regra para seguir que é melhor. Mas depois que você fica bom em estequiometria, cara, você vai bater o olho e resolver do jeito mais fácil possível, beleza? E aí você não vai ficar tanto se estressando, como é que faz isso, como é que faz aquilo, certinho? Beleza, então a gente balanceou aqui. Só para dar mais uma revisada aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem algumas coisinhas extremamente importantes. De novo, esses números na frente, que é o 2, o 1 e o 2 aqui, a gente chama de coeficiente. Coeficiente. A gente chama de coeficiente. Esses números pequenininhos aqui, ó, o 2 e o 2 e o 1, aqui tem um escondido, a gente colocou ele depois, a gente chama eles de índice. Eu vou trazer eles aqui para baixo. Ó, a gente chama eles de índice. Certo? A gente chama eles de índice. Índice. Talvez estiver faltando acento aí, me perdoe. Mas a gente chama eles de índice. Índice é da molécula, não tem como se alterar. No balanceamento você não mexe nesses números pequenininhos, certinho? Agora aqui, os coeficientes é onde eu trabalho para deixar a mesma quantidade dos reagentes no produto. Beleza? E aqui a gente tem transforma em, ou reage de forma, beleza? Ou produz, que seria os reagentes virando produto. Certinho? Então esse é o primeiro exemplo. Agora a gente vai fazer mais alguns exemplos aí. Se você tiver alguma dúvida, você manda aí no chat. Ou se já assistir essa aula depois, você manda aí nos comentários também. Professor, eu podia fazer mais uma aula assim, assado, beleza? Vou passar para o lado aqui, para a gente fazer mais 2 exemplos aqui. Certinho? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer mais 2 exemplos aqui. E nesses exemplos a gente vai trabalhar a mesma ideia que a gente fez anterior. Esse primeiro exemplo que a gente tem aqui em cima é a produção de fertilizante, beleza? E o segundo aqui é a produção de sal de cozinha, o cloreto de sódio. Então vamos lá. No primeiro exemplo aqui, não está balanceado. Nenhuma das equações que você vai ver aqui, elas não estão balanceadas. A gente vai balancear junto aqui. Certinho? Então, beleza. Na primeira aqui que eu tenho N2 mais H2, transformando, né, ou reagindo e transformando em NH3, que é a amônia. Professor, eu não sei o nome dessa molécula, precisa aprender? Não, com o passar do tempo você vai aprendendo. Eu estou te explicando, conforme passar o tempo, você vai ter nas aulas, você vai ficando bom. Professor, mas essas moléculas já vêm montadas, geralmente em exercício para mim? Sim, ele já vai vir montado. Você não vai montar a molécula da amônia, a não ser que seja um exercício para você fazer isso. Mas no balanceamento não, você já vai vir com elas tudo pronto, organizadinho. Você vai ter que saber só saber fazer a leitura se está balanceado ou não. Beleza? Então vamos lá. Primeiro aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar se está balanceado ou não a quantidade de elementos que eu tenho do lado esquerdo com o lado direito. Lembrando que o lado esquerdo é reagente e aqui é produto. Então vamos lá. Eu tenho 2 N2 aqui, 2 elementos N2, 2 moléculas de N2, de nitrogênio, e do outro lado só tem uma. Então, se eu tenho um aqui escondido, eu posso colocar um 2, que é 2 vezes 1, que vai dar quanto? 2 vezes 1 vai dar 2. Aí eu igualo lá de cá. Beleza? Mas antes de eu colocar o 2, vamos analisar o hidrogênio. Aqui eu tenho 2 hidrogênio e aqui eu tenho 3 hidrogênio. Já não bate. Como que 2 hidrogênio virou 3 depois? Lembra? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então eu vou fazer o balanceamento aqui para deixar tudo certinho. Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar o 2 aqui na frente do NH3 e depois organizar tudo. Por que eu vou colocar um 2? Porque debaixo do NH3 eu não tinha nada. Significa que é um 1 aqui escondido. Então se eu coloco um 2, fica 2 vezes 1. Vou colocar um vezes aqui, ó. Logo isso aqui vai dar 2
moléculas de quê? De nitrogênio. Então tem 2 de K, logo bate com 2 de K. Tá ok, tá balanceado. Agora eu vou fazer 2 vezes 3. Se eu fazer 2 vezes 3, vou colocar só vezes, né? Aí vai ficar assim, ó, 2 vezes 3, que é igual a 6 moléculas de quê? De hidrogênio. Então, do outro lado, que seria no produto, eu tenho 6 hidrogênio. Só que de lá de cá eu só tenho 2 hidrogênio. Então, o que a gente faz para deixar igualzinho com o lado de cá? Eu coloco um valor daqui. Eu coloco o número 3. Porque 3 vezes 2... Opa! Vou colocar aqui assim. Vai dar 6. 3 vezes 2 vai dar 6. Logo eu tenho 6 hidrogênio. Então, vai bater a quantidade de hidrogênio de um lado com a quantidade de hidrogênio do outro lado. E aí eu deixei balanceado. Então um pouco confuso, mas acredito que você pegou desde a linha de raciocínio, você entendeu. E aqui, se não tem nenhum número, eu coloco o número 1. Então balanceamento é eu colocar esses coeficientes, que são esses números na frente de cada molécula, quando há necessidade. Professor, tem a reação química que pode ser 1 para 1 para 1, que é o modo da gente falar isso. Seria 1, 1, 1 e nem precisar balancear? Acontece demais. Recentemente eu fiz algumas questões do Enem com meus alunos, estava balanceada a equação, só tinha que fazer outras coisas. Só que eu sempre falo para eles, a primeira coisa que você tem que olhar é se está balanceado, não confia. Você não confia no vestibular e nem no concurso, beleza? A não ser que ele já vá lá e te fala, mas é bom sempre conferir, tranquilo? Então a gente deixou balanceada a equação. Aqui eu tenho 2 hidrogênio, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 1 dá 2, então tem 2 nitrogênio de K, 2 de K. 3 vezes 2 dá 6 hidrogênio, 2 vezes 3 dá 6 também, 6 hidrogênio de K, 6 de K. Está balanceado. Tá a mesma quantidade de moléculas que eu tenho nos reagentes, eu tenho no produto também. Certinho? Então vamos fazer mais uma, que é o Na mais Cl2. Reagindo e formando NaCl, que é o popular gás de cozinha. Gás de cozinha. Cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Falei errado aqui. Beleza? Então vamos analisar aqui a molécula e vamos fazer os cálculos bonitinho. De K eu tenho um só Na, que seria o sódio. De K eu tenho um também. Tá, beleza. Daqui eu tenho 2 Na e aqui eu só tenho um. Professor, como que você sabe que tem um? Porque aqui no índice não tem ninguém. Então, quando não tem ninguém, é um escondido. Então, o que eu faço para balancear? Eu coloco um 2 de K e um de K. Beleza? Aí vai ficar 2 vezes 1, vai dar 2 moléculas dessa. Certo? Então, aqui, ó, 2 vezes 1, logo é igual a 2. Beleza? Molécula de quem? De Cl. Daqui eu tenho 2 moléculas de Cl. Então, bateu as moléculas de Cl aqui, ó. Elas estão iguais. Os dois lados. Aí agora ficou 2 vezes 1. Eu tenho um aqui escondido, ó. 2 vezes 1. Logo, isso aqui vai dar 2 Na. O que a gente vai fazer? Colocar um 2 aqui também. Aí vai ficar 2 vezes 1 escondido, que vai dar 2 moléculas de Na. 2 vezes 1 é 2. Então, tem 2 moléculas de Na, que é o sódio, e 2 moléculas de Na também, que é sódio. Então, aqui também a gente balanceou a equação. E aqui, onde não tem nada, eu coloco 1. Então, esse balanceamento ficou para 2, para 1, para 2. Então, as mesmas moléculas que eu tenho agora nos meus reagentes, eu tenho no produto. Beleza? Então, aqui eu fiz mais um balanceamento aí, para deixar tudo certinho, tudo igual. Lembrando que esse tipo de balanceamento é um balanceamento introdutório, para a gente estar aprendendo como que faz um balanceamento, como que a gente inicia. Ah, outra dúvida que pode ter surgido também. Professor, como que você ia saber que era o Cl que ia balancear? Ou você sabia que o Na, igual aquela hora você sabia que era o N2? Cara, não é questão de como eu sei. Na verdade, por um lado, por eu ter um pouquinho mais de estudo que vocês, eu bato o olho, eu já sei por onde começar. Mas isso aí a gente vai entender nas outras aulas. Mas você pode seguir essa ordem que eu fiz. Você primeiro olha uma molécula, olha do outro lado. Olha de uma molécula, olha do outro lado. Beleza? Mas mais adiante é bom a gente seguir uma regrinha, que seria metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas é para moléculas maiores. Essas moléculas, essas reações de moléculas menores não precisa tanto. Então aqui você pode fazer mais tranquilo que você não vai errar. Certinho? Então vamos fazer mais 2 exemplos aqui.
pra gente ficar bom. Vamos fazer mais 2 moléculas aqui pra gente ficar craque. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho 2 exemplos, que seria o metano entrando em combustão, porque eu tenho um O2, que é gás oxigênio, formando um popular CO2 e a água, certinho? E aí embaixo eu tenho H2O2, formando a água e gás oxigênio. H2O2, para quem não sabe, meus alunos já sabem um pouquinho que eu sempre falo dessa molécula, ela é o peróxido de oxigênio, que é a água oxigenada, que a gente conhece bastante, essa molécula aqui, certinho? E ela aparece, vira e mexe em algumas situações de vestibulares, que gosta de quebrar a perna de muita gente. Mas em outra aula a gente tem num outro momento a gente fala sobre ela com mais detalhe, beleza? Então vamos lá, só beber um gole de água aqui. A gente dá continuidade aqui. Então vamos lá, dá continuidade. CH4O2 reagindo e transformando em CO2 e O2. Agora, se você reparar, o meu produto eu tenho em 2 moléculas. Nas anteriores que a gente fez, só tinha uma molécula, agora eu tenho 2. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai começar a analisar por essa aqui e vai dando sequência. Tem algum problema, professor? Não tem. Igual eu te falei, isso aqui é um iniciozinho. Então você pode fazer assim, sem problema algum. Então, primeiro, a gente vai fazer o balanceamento entre os carbonos. Daqui eu tenho um carbono, daqui eu tenho outro carbono, e um carbono também. Tá beleza, tá balanceado o carbono. Daqui eu tenho 4 hidrogênio, e aqui eu não tenho mais hidrogênio. Lembrando, um detalhe importante. Professor, se tivesse carbono aqui, carbono outra molécula, eu tenho que contar os carbonos das 2 moléculas. Eu tenho que contar todos os elementos que estão antes da seta, do lado esquerdo. E depois todos os carbonos estão do lado direito. Só como eu tenho só nessa molécula e nessa, eu vou olhar só nessa e nessa. Igual se eu for olhar o oxigênio, aqui desse lado esquerdo, os reagentes só tem aqui. Mas do lado direito eu tenho nas 2 moléculas. Então tem que contar nas 2 moléculas. Beleza? Então vamos continuar analisando. Carbono eu tenho 1, tá tranquilo. Hidrogênio eu tenho 4 aqui. Não tem mais hidrogênio aqui. Do outro lado eu tenho hidrogênio aqui, só tem 2. Então, se eu colocar um 2 aqui, fica 2 vezes 2 dá 4. Mata ali a questão. Só que eu vou ter que fazer 2 vezes 1, que dá 2, e depois somar com mais esses 2 aqui. Beleza? Como que eu posso fazer? Eu posso fazer seguindo essa regra. Seguindo a regra de colocar e tentar balancear primeiro o nitrogênio, e depois o hidrogênio, e depois o oxigênio para ver se bate, certinho? Então, vamos lá? Então, vamos analisar aqui, ó. Tem 4 hidrogênios de cada, que eu tenho 2. Então, vou colocar um 2 aqui, porque aí 2 vezes 2 vai dar 4. Então, vou ter 4 hidrogênio do lado de cá. Daqui eu já tenho 4 hidrogênio, perdão. 4 hidrogênio daqui, ó. 4 hidrogênio. Beleza? Aí, o que eu vou fazer agora? 2 vezes 2, porque aqui, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. E 2 vezes 1, tem um escondido aqui, vai dar 2. Então, eu vou ter 2 moléculas. Eu vou escrever de outra cor aqui, viu? Aqui, 2 vezes 1, vou ter 2. 2 o quê? 2 moléculas de oxigênio. Aqui, eu tenho 2 moléculas de oxigênio também. Então, eu tenho 2 moléculas de oxigênio. Daqui, eu tenho 2 moléculas de oxigênio. Que número que eu posso colocar aqui para igualar a quantidade de moléculas de oxigênio que eu tenho do lado dos produtos? Porque aqui, ó, se eu somar 2 mais 2... Se eu somar 2 mais 2, logo vai dar 4 oxigênio. Beleza? Isso não é 40, não. 4 oxigênio. Certo? 4 oxigênio eu tenho aqui nos meus produtos. Só que aqui no meu reagente, eu só tenho 2 oxigênio. Então, eu coloco um 2 aqui na frente. 2. Que eu vou fazer 2 vezes 2. Então, ficaria 2 vezes 2. Logo, isso aqui é 4 oxigênio. Então, 4 oxigênio de cá, 4 de cá. Então, eu consegui equiparar, igualar os oxigênios do lado esquerdo com o lado direito. Seria reagente produto. Certinho? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os coeficientes onde não tem. Igual aqui é 1 e aqui é 1.
balanceei. Vamos fazer um raio-x de novo. Um carbono de cá, um de cá. Beleza. 4 hidrogênio de cá, hidrogênio, não tem hidrogênio aqui. Só tem aqui nessa molécula. Daqui agora eu tenho 4 hidrogênio. Coloquei um 2 no coeficiente, multiplicou pelo índice, 2 vezes 2 dá 4. 4 hidrogênio. Não tem hidrogênio aqui, nem aqui tem hidrogênio. Eu tenho aqui, tem 4 de cá, 4 de cá. Balanceado, igualzinho. Daqui eu tenho 2 vezes 1 dá 2 oxigênio. Eu já tinha 2 oxigênio aqui. 2 oxigênio mais 2 oxigênio. Dá 4 oxigênio. Daqui eu só tinha 2. Eu coloquei um 2 na frente. 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4 oxigênio. Lembrando que isso aqui não é 40. 4 oxigênio. Então, nossa reação balanceada fica 1 para 2, 1 para 2. Então, balanceei ela. Agora ficou tudo certinho, tudo ok. Beleza? E para a gente estar fechando aqui, o que a gente vai fazer? O último balanceamento, que é o peróxido de oxigênio, transformando em água e CO2. E aí, o que a gente vai analisar? Mesmo no sentido que a gente estava analisando, seria um por um com calma. Daqui eu tenho 2 hidrogênio, logo daqui eu tenho 2 hidrogênio. Certinho, tranquilo. Beleza? E aí aqui do outro lado aqui, eu tenho no meu produto 2 água, 2 oxigênio, perdão, eu tenho 2 oxigênio aqui. E logo daqui eu tenho 1 oxigênio só, e aqui eu tenho 2 oxigênios só. Certinho? O que a gente vai analisar agora? Nesse caso, eu preciso deixar a quantidade de oxigênio dos produtos igual ao reagente, ou vice-versa. Então, o que eu posso analisar? Por onde eu posso começar? Se eu colocar um 2 aqui na frente, vai ficar 2 vezes 2 dá 4. Beleza? 2 vezes 2 dá 4. Aí, o que eu posso fazer? Daqui eu tenho 2 moléculas de oxigênio e uma só de oxigênio. Que número eu posso colocar aqui para multiplicar pelo esse 1 para dar 2? Que aí eu vou somar 2 oxigênio mais 2 oxigênio dá 4 também. Entendeu? Aí eu coloco um 2 aqui também. Então, vamos lá. Vou colocar um 2 aqui, porque aí eu faço 2 vezes 2, vai dar 4. 4 quem? 4 oxigênio. Vou fazer o maiorzinho aqui. Beleza? Daqui eu só tenho 1 oxigênio com mais 2 oxigênio. Tem 3 oxigênio. Eu precisava de 4. Então, eu coloco um 2 aqui. Aí fica 2 vezes 1 que está escondido. Beleza? 2 vezes 1 vai dar 2 oxigênio. Com mais 2 oxigênio. Somando os dois vai dar 4 oxigênio. Então, tem 4 oxigênio de cá, 4 de cá. O oxigênio bateu. Agora, eu vou analisar se eu não desequilibrei o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho 2 vezes 2 vai dar 4. 4 hidrogênio. 2 vezes 2 vai dar 4 hidrogênio. Então, bateu. Mesma quantidade de hidrogênio que eu tenho nos meus reagentes, eu tenho no produto. E aí, o que a gente percebe? A equação está balanceada. Beleza? Vou ver se eu abaixo um pouquinho, que eu acho que está cortando aqui, ó. Deixa eu só abaixar um pouquinho, que eu acho que está cortando ali. Isto. Beleza? Agora a gente conseguiu balancear. Ficou 2 para 2 para 1. Balanceadinha a equação. Pedro, professor, e como isso apareceria em uma questão de química? Boa, Pedrão. Pedro, o que acontece? O balanceamento em si, geralmente ele vai vir embutido com outra parte de química, que seria mol, massa. Tipo, eu vou dar um exemplo aqui. A gente vai chegar a resolver um exercício aqui do Enem, que é o seguinte. Vou dar um exemplo de um último exercício que a gente fez lá no quarto, que foi o quê? Foi uma campanha lá do Japão, eles queriam diminuir a emissão de CO2 1 kg por habitante. E aí, o que o exercício fez? Ele deu a equação bonitinha lá, né, da reação química de liberação de CO2. E aí, o que eu falei para os meninos? Primeiro, você tem que olhar se está balanceado. Lá na equação estava balanceado, estava beleza. E aí, depois de estar balanceado, a gente ia equacionar para a gente descobrir quanto que ia dar essa produção de 1 kg. Tipo assim, 10 gramas de uma molécula X mais Y gera 100 gramas de CO2. Até quanto que eu poderia produzir, pegar desses reagentes, que seriam essas moléculas, para gerar somente 1 kg?
Então, geralmente, o Enem, ele traz assim. Ou também ele pode trazer, quando a gente fala de oxirredução, porque aí tem um tipo de balanceamento lá também. Eu acredito que a gente não vai fazer ele aqui, que ele é um pouquinho mais chato, porque a gente tem que aprender o que é óxido primeiro, para depois a gente aprender a fazer balanceamento com oxirredução, que é excelente também. Ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas ele é bom. Agora, esse tipo de balanceamento aqui é uma aula bem introdutória. Essas moléculas aqui, esses reagentes, são bem simples. Geralmente não cobram em vestibular, cobram um pouquinho diferente. O que é um pouquinho diferente? Eu ter duas moléculas reagindo entre elas e elas geram 2 ou 3 produtos. Aí eu tenho que olhar para a equação e saber se está balanceado. Mas agora eu estou te falando, ele não vai pedir só para você balancear, ele vai pedir para você... se ele falar que está balanceado, beleza, mas mesmo assim eu peço para você conferir. Se ele falar que não está balanceado, você vai ter que balancear a equação, mas ele não vai pedir balanceamento, não. Ele vai pedir para você, além de ter balanceado, você, sei lá, descobrir tantos mol, sei lá, CH4, vou dar um exemplo usando aqui, ó. Ele falar assim, ó. Quanto de CH4 tem que ser consumido para, sei lá, produzir 1 kg de CO2? Aí você vai descobrir aqui na reação normal quanto que você gastou. Vou te dar um exemplo aqui, tipo assim, ó. O carbono, a massa dele é 12 gramas. Do hidrogênio é 1 grama. Então, como eu tenho 4 hidrogênio, dá 4 gramas. 4 mais 12 dá 16. Beleza? Aí você sabe que 16 gramas de CO2 gera 44 gramas 16 gramas de CH4 gera 44 gramas de CO2. Aí geralmente ele vai te dar uma problemática falando igual o citei lá do Japão. Quanto que vai ter que queimar de metano, esse CH4 é metano, para gerar 1 kg? Você sabe que 16 gramas gera 44 gramas. Para 1 kg é quanto? Aí é a regra de 3. Mas provavelmente ele pode pedir para você balancear a equação. E aí o balanceamento é o que a gente está fazendo. Porque a gente entra em outros detalhes. Aqui é só balancear. Mas eu poderia perguntar de mol. Quantos mol é gerado, quantos mol produz de CO2 na queima de 1 mol de metano? Nesse caso é 1 para 1. 1 mol de metano, esse coeficiente significa quantidade de mol. 1 mol de CH4 tem que reagir com 2 mol de gás oxigênio para produzir 1 mol de CO2 e 2 mol de água. Beleza? Aí você fala assim, para produzir 10 mol, quanto de metano eu tenho que consumir? Aí você dobra aqui para 10 e aqui para 10. No caso, se for só oxigênio, seria para 10, seria para 2, 5, né? Para 5 não, seria para 20. 20 de CO2 para produzir 10 de O2 para gerar 10 de CO2. Então, geralmente, igual eu estou falando, o Enem não vai cobrar o balanceamento direto, ele vai cobrar além do balanceamento. Você tem que saber o que é balanceamento, você bater o olho na equação e falar, ela está balanceada, ok. Agora eu vou pelo que o exercício pede, certo? Teve um último que a gente fez, agora a gente fez um processo lá da mineração que liberava ácido sulfúrico, tem um nome certinho, eu não me recordo agora. Aí ele comentava que a gente jogava o carbonato de cálcio, reagia com ácido sulfúrico para neutralizar. Então, o ácido sulfúrico não ia direto para a natureza. Aí ele mostrou lá quanto que eu tinha de carbonato de cálcio e quanto que eu tinha de CO2. Seria 1 litro de H2, quer dizer, H2 é só 4, que é ácido sulfúrico. Aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer a equação. Só que quando a gente montou a equação, ela estava balanceada, ela estava 1 para 1. Aí a gente pegou a massa de um e a massa do outro e fez a regra de 3 básica. E aí a gente achou o resultado. Mas mesmo assim, a gente teve que montar a equação e saber se ela está balanceada. Agora a parte de montar a equação não é nessa aula, porque geralmente a gente vai pegar elas montadas, beleza? Mas sim, tem alguns casos que você vai ter que montar. Mas algumas são muito conhecidas, tipo essa aqui, ó. Você vai fazer tanto exercício que você fica bom e, né, como a galera fala, decora como você tem que fazer esse balanceamento. Montar a equação, certinho? Então a aula de hoje, não sei se que hora que você chegou aí, Pedro, a aula de hoje é balanceamento básico mesmo. Amanhã eu vou fazer mais um pouquinho mais puxado. Então vou pegar umas moléculas maiores aqui, colocar aqui, e a gente vai fazer esse balanceamento do início ao fim. A gente está balanceando. Aí esse tipo de molécula geralmente aparece no Enem. Vou pegar algumas do Enem mesmo, talvez já tirar o balanceamento e pôr pra gente fazer aqui o balanceamento. Mas a ideia seria escadinha. Hoje bem básico, depois amanhã uma aulinha mais um pouquinho média e a outra uma aula um pouquinho mais densa, com as moléculas um pouco maior, onde tem como a gente seguir a regra do macho, né? Que é metal,
a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Certinho? Então é isso. Deixa o like aqui, deixa o like depois que o vídeo descer aí, tá? E compartilha aí. Compartilha com quem você achar que, pô, tem dificuldade em balanceamento. Essa aula 1 aqui, cara, vai ajudar demais já. Certinho? Então até amanhã, entre 7 e 7h30 da noite, é esse horário que eu vou abrir a live aqui. Já ativa o sininho lá no meu perfil, você vai lá, ativa, para na hora que eu abrir a live, você já ser notificado e já vir para cá. Valeu, brigadão, até amanhã.